Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus mais esse dia, mais essa semana, pela sua bondade, pela benevolência de Deus. Estamos iniciando mais essa semana, essa segunda-feira, e que Deus te abençoe nessa segunda-feira, nessa semana. E vamos começar com uma oração, então feche os teus olhos, se possível, curva a tua cabeça, prostre o teu coração e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia na nossa vida. Te rendemos graças, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de vida, por esse respirar, pelo presente dia, Senhor. Te agradecemos em tudo. Te agradecemos, Senhor, pela família, pela casa, pelo trabalho, pelo alimento que na nossa mesa não tem faltado, por tudo, Senhor. Principalmente te agradecemos pela tua presença estado conosco, e te agradecemos, Senhor, pela tua graça, graça essa que verteu na cruz pelo sangue de Jesus, que nos lavou, nos redimiu, nos justificou e nos santifica, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que tem feito. O que te pedimos, Senhor, é que nos dê força para lutar contra as adversidades do dia, lutar contra o nosso tentador e contra as nossas tentações carnais também, Senhor. O que te pedimos também, Senhor, é que a tua presença, o teu poder não se afaste de nós. Nos encha sempre com teu Espírito Santo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade no devocional Café com Deus. E finalizamos semana passada João 14 e vamos dar início em João 15. João 15, a primeira perícope, Jesus ele está conversando com os discípulos, provavelmente ao caminho do Getsemane, e ele vai falando sobre ainda algumas coisas sobre os discípulos, deixando alguns ensinamentos, alguns mandamentos. E Jesus nesse capítulo ele fala que eu sou a videira verdadeira. Eu não vou entrar muito por esse mérito, porque aqui se estende muito, mas só para que nós entendemos, toda vez que a palavra videira aparece na Bíblia, ela está se referindo a Israel. Então toda vez que nós vemos essa figura de linguagem, a videira, isso simboliza Israel. Mas por causa que Israel estava perdido em os seus pecados, em seus deleitos, entregue às coisas do mundo da época, ao paganismo, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Aquela videira falsa, que está toda errada, que está enganada, mas agora a referência sou eu. Jesus está falando: eu que sou a videira verdadeira. Então é nesse contexto que Jesus se chama da videira verdadeira. E ele fala dos ramos, aqueles que estão enxertados nele, nessa videira agora que é verdadeira, mas não na videira que se perdeu, que é Israel, mas a videira verdadeira, que é Cristo. Ele começa a aconselhar que vocês sigam os meus mandamentos, que vocês sigam tudo que eu estou ensinando a vocês. E o maior mandamento eu dou a vocês: que amem uns aos outros. Ele fala nessa perícope que vocês amem uns aos outros, como assim eu te amei, que você também ama o seu próximo. E é interessante que Jesus também nessa perícope ele não chama mais os discípulos, aqueles que são os seus seguidores, de servos, mas sim de amigos, porque ele compartilhou coisas do Pai com esses homens.
nós somos chamados de amigos de Jesus Cristo. Porque ele não só compartilhou das coisas do Pai, não só nos falou, mas como compartilhou, dividiu conosco. Nós somos co-herdeiros através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Isso é algo maravilhoso. Então Jesus vem falando sobre esses mandamentos, sobre como seguir, como ser um verdadeiro discípulo, como ser um verdadeiro cristão, seguindo essas coisas. Só que o versículo que eu deixei em destaque, eu vou até fixar aqui o comentário. O versículo que eu deixei em destaque é o seguinte. Por isso que eu comecei falando sobre a videira, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, versículo 1. E o versículo 2 que eu deixei em destaque fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando que todos aqueles que são enxertados agora nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo, tem que dar fruto. E ele fala mais para frente, nos versículos a seguinte, que nós não damos fruto por nós mesmos, nós damos fruto por causa de Cristo, por causa dele. Ele, o teu poder, o amor de Deus, nos faz dar fruto. Então nós não praticamos frutos porque somos bons ou pensamos em fazer a bondade. É porque Cristo, é porque Deus, é porque o Espírito Santo nos proporciona a dar fruto. Eu não dou fruto, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu dou fruto, faço boas obras porque eu reconheço a minha salvação em Jesus Cristo. E é através de reconhecer a minha salvação em Jesus Cristo que eu pratico esses frutos. E esses frutos é uma vida piedosa, uma vida com amor, uma vida de amar, de ajudar o próximo, de viver em piedade, ser um pietista. Então Jesus está falando: aquele que está nessa videira e não produz fruto será cortado, será tirado, porque não pertence a essa videira. Mas aquele que dá fruto, será podado. É interessante que quando a gente vem ser podado, a princípio nós imaginamos de um pequeno sofrimento. Mas é interessante analisar que toda árvore, quando você poda, ela floresce. Se ela dá fruto, quando você poda, ela dá mais fruto. Ou seja, é nos momentos de dificuldade, é nesses momentos de processo é nos momentos de adversidade que nós estamos sendo podados por Deus. E se nós perseverarmos nesse tempo que estamos sendo podados, nós daremos mais frutos para o Senhor. Porque em Jesus somos frutíferos. Então é nesses momentos de dificuldade, de tribulação, de aflição, de angústia, seja qual for a enfermidade, seja na carne ou no espírito, é nesses momentos de dificuldade que estamos sendo podados. E é sendo podados que vamos produzir mais frutos para a honra e glória do Senhor. Jesus Cristo mesmo fala lá no versículo 8, que é o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então toda vez que nós produzimos frutos, o nome de Deus é glorificado. Toda vez que nós passamos por algum lugar e deixamos o nosso fruto, que veio através de Jesus Cristo, porque sem Ele nós não produzimos nada,
o nome de Deus é glorificado. Quem nunca, quando passou em um lugar, estendeu a mão, seja em qual motivo, em qual circunstância da vida, aquela pessoa, além de te agradecer pelo ato de benevolência, de bondade como um homem, mas rendeu a mão para o céu e agradeceu a Deus. Porque aqueles que são frutíferos em Jesus Cristo, o Pai é glorificado. O Pai é glorificado pelos frutos que nós produzimos. O Pai é glorificado pelo que nós oferecemos. Então, em Jesus, somos frutíferos. Aquele que está em Jesus vai produzir e produzir muito mais para o reino de Deus, para a glória de Deus. Mas também no versículo 6, ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Condenação. Aquele que não permanece em Cristo, aquele que não está em Cristo Jesus, aquele que rejeita sua mensagem, aquele que rejeita o sacrifício de Cristo, aquele que não dá fruto, além de ser cortado, será jogado fora. É condenado. Nós devemos entender que a nossa missão nessa terra é sermos frutíferos em Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado. E eu leio o versículo 2 de novo, que é o versículo que eu deixei em destaque, que fala o seguinte, versículo 1, para pegar o contexto: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O crente que está em Cristo, que diz que está em Cristo, que vai numa igreja, que acha que servir a Deus é estar dentro de uma igreja por 1h30, seja lá cumprindo as suas obrigações lá dentro, isso não é servir a Deus. Isso não é dar fruto. Servir ao Deus vivente, dar fruto, é aquele que mesmo quando está sendo podado, é o que nem eu disse, permanece fiel. Fiel ao sacrifício, fiel ao amor de Deus. E esse dá fruto para a honra e glória de Deus. Porque nós somos em Jesus frutíferos. Em Jesus Cristo nós somos frutíferos para a honra e glória do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu dia. Medite nesse texto e seja frutífero hoje, para que o nome de Deus seja glorificado através do teu fruto, através da tua boa obra. Lembrando, essa boa obra não é para que você tenha a salvação. Nada que nós fazemos ou deixamos de fazer vai garantir a nossa salvação. Nossa salvação está em Cristo Jesus. Mas todo fruto, toda boa obra que nós fazemos é porque reconhecemos essa salvação em Jesus Cristo. E quer conhecer um crente de verdade? Quer conhecer um crente? Olha para ele e vê qual o fruto que ele produz. Gálatas 5, 22. Nós temos aquele que está em Cristo. Ele demonstra frutos quando ele tem uma vida piedosa, quando ele ajuda, quando ele ama o próximo. Ele produz frutos. Ele produz frutos para o nome de Deus ser glorificado. Mas nós só identificamos um verdadeiro cristão quando nós olhamos qual o fruto que está nele. Fruto do Espírito ou obra da carne. Quer saber se você é um cristão de verdade, que foi assim
que eu descobri se eu era crente, um cristão de verdade, foi quando eu descobri que eu não carregava o fruto do Espírito. Cresci e nasci dentro de uma denominação. Dormia desde pequeno embaixo dos bancos da igreja. E aos 30 anos da minha idade, eu descobri que eu não tinha o fruto do Espírito, mesmo tendo crescido dentro de uma igreja. Quer conhecer um crente de verdade? Gálatas 5:22. Qual o fruto que ele manifesta? Lembrando, em Jesus somos frutíferos. Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira abençoada por Jesus Cristo, o nosso único e fiel Salvador.